Oficialmente começamos. A gente está começando o encontro, eu ia falar bem assim, seja bem-vindo, curador. Mas eu não consigo falar isso, porque é o que vos fala, né? É o que vos fala. Eu estou apresentando para vocês um retorno. É um retorno da Paula Hawkins. Eu trouxe alguns livros da Paula Hawkins aqui, há algum tempo atrás, muito tempo atrás, eu acredito que foi o sétimo livro do clube que nós lemos, foi o da Paula Hawkins também, que se chama Em Águas Sombrias. Mas antes da gente começar tudo que a gente tem para falar, eu gostaria de passar 2 vídeos para vocês. Eu vou tentar contextualizar, para a gente poder mergulhar nas palavras, na ideia, no contexto, na história, na narrativa, em tudo aquilo que a Paula Hawkins construiu desde 2015, quando ela iniciou o seu processo criativo de construção, desde A Garota no Trem, até a gente chegar no último livro dela, que se chama A Hora Mais Azul. Desculpa, A Hora Azul. Eu vou compartilhar. Meet young Will Shakespeare. He's out of luck and out of ideas until she came into his world. Who is she? Shakespeare! My heart belongs to you. If they find you here, they will kill you. For one kiss, I would defy 1,000 Wessexes. That woman is a woman! How refreshing. Winner of 7 Academy Awards. I'll have poetry in my life, and adventure, and love, above all. Starring Academy Award winner Gwyneth Paltrow, Josie Fiennes, Jeffrey Rush, Colin Firth, Ben Affleck, and Judi Dench. The show must go on. Shakespeare in Love. Romeo and Juliet. Juliet, you mean it? Just a suggestion. Eu acho que todo mundo conhece, ou já ouviu falar, deste filme. Em algum momento já ouvi. Eu parei de compartilhar, pessoal? Ou ainda estou compartilhando? Parou. Tá. Em algum momento já ouviram falar desse filme. Mais conhecido hoje em dia como o filme que Gwyneth Paltrow roubou o Oscar da Fernanda Montenegro. Nós conhecemos esse filme dessa forma. A Ladra do Oscar. É isso. Então, eu vou compartilhar um outro vídeo com vocês. Então, eu não posso errar, porque senão quase que eu compartilho a apresentação do próximo mês. Mas, vamos lá. Na hora que vocês estiverem vendo, me avisam. Why is sexual harassment so pervasive and so hard to address? Let's interrogate the whole system. Hi, my name is Jodi Kantor. I'm an investigative reporter for the New York Times. What have you got? I was told that the wrongdoing in Hollywood is overwhelming. I don't want to be quoted. Period. Understood. In your previous stories, How did you persuade women to tell you what had happened to them? The case I made was, I can't change what happened to you in the past, but together we may be able to help protect other people. the truth. What is it exactly that we're looking at here? These young women walked into what they all had reason to believe were business meetings. I can still see it, the hotel room, the floor plan. He kept trying to touch me. I asked him to leave me alone. Instead, they say he met them with threats and sexual demands. I was young, scared. Hi, we're from the New York Times. I believe you used to work for Harvey Weinstein. People have tried to write this story. He kills it every time. Harvey denies any allegation of assault. Will you give me just one chance to talk to you? Are you sure that this isn't just young women who want to sleep with a movie producer to try to get ahead? This is bigger than Weinstein. This is about the system protecting abusers. The women who receive these settlements, they can't speak out. They'll be sued if they do. But if someone could speak freely about the payouts... What payouts, John? You have to imagine that every call you make is being recorded and you're being followed. Can you imagine how many Harveys there are out there? You want to get me killed? Do you wish you hadn't signed up for this story? Do you? No. The only way these women are going to go on the record As if they all jumped together. We're all here, Harvey. Who have you talked to? I have 3 daughters, and I don't want them to ever accept abuse. I'll go on the record.
Go write. It's time to write. This is all gonna come out. I was silenced. I want my voice back. Então, pessoal, o movimento Me Too, essa é uma reportagem que foi lançada, publicada pelo The New York Times, em 2017, quando explodiu a hashtag Me Too, e esse produtor, Harvey Weinstein, ele foi processado, foi denunciado. Gwyneth Paltrow, quando ela foi lançado o filme Shakespeare in Love, que era da produtora Miramax, que era desse produtor, o dono, Harvey Weinstein, ela fez uma denúncia. E hoje o que a gente conhece como a ladra do Oscar da Fernanda Montenegro. Nós conhecemos apenas um lado da história. E ele foi processado, era um assediador, foi comprovado e tudo mais. Por que eu estou mergulhando lá atrás? Porque os autores, eles são fruto do seu tempo. A Paula Hawkins começou a escrever romances, não dramas psicológicos, não thrillers psicológicos. Então, ela dá voz para mulheres que passam por traumas. Se Paula Hawkins pudesse escrever sobre traumas ou sobre histórias, com certeza esses dramas dessas mulheres que foram silenciadas pelo Harvey seria uma ótima história. E, no caso, ela escreveu. Ela escreveu com Uma Garota no Trem, ela escreveu com Em Águas Sombrias, ela escreveu com Em Fogo Lento, ela escreveu com A Hora Azul. Ela é fruto do seu tempo. Em 2006 foi quando começou a hashtag MeToo, em 2017 foi quando explodiu a reportagem, e logo depois o Harvey foi condenado. E hoje em dia a gente acaba descobrindo algumas versões da história. A Paula Hawkins, ela utiliza uma frase muito conhecida, em que eu acabei divulgando no grupo também, que ela não consegue contar uma história sobre um único ponto de vista. Não é à toa que o livro dela, as narrativas são alternadas o tempo inteiro. A gente acaba mergulhando nessas narrativas, a gente acaba mergulhando nesses pontos de vista. E a gente, assim como há muito tempo atrás, nem tanto tempo atrás assim, a gente acaba adotando ou abraçando um único ponto de vista. A gente acaba culpabilizando uma única pessoa, a gente acaba condenando uma única pessoa, sem entender o que está acontecendo por trás dessas narrativas, dessas histórias, desses acontecimentos, e ela, através de um livro policial, de um livro em que é considerado uma subliteratura, ela consegue trazer reflexões para a gente. E essa é a minha proposta. A minha proposta era trazer para vocês a possibilidade da gente ler uma autora com uma subliteratura que foi considerada durante muito tempo um nicho escrito apenas por homens, e ela utiliza desse próprio livro, do seu próprio argumento, para ela trazer para a gente. Ela quebra a quarta parede em vários momentos desse livro, para ela conversar diretamente com a gente. Em que ela conversa, ela expõe críticas em que ela recebeu no decorrer da história, no decorrer das suas publicações, para ela falar sobre o que ela recebeu, só que ela coloca na boca de certos personagens e ela conversa conosco. É uma colcha de retalhos. Essa colcha de retalhos em que ela construiu e que ela entregou, ela vai fazendo com que a gente vá brincando. O livro não é de forma, eu acredito, aí é uma percepção minha, tá? Eu posso ter construído tudo isso. Ela pode ter entregue para a gente esse mapazinho. Ao meu ver, é um labirinto. Um labirinto e a gente vai brincar. A gente vai brincar como se fosse um rato dentro de um laboratório. A gente vai tentar entender por onde essas pessoas passaram, por onde esse assassino, essa assassina, se ele é totalmente culpado, porque o livro ele entrega para a gente o assassino é a vítima é um assassino, e a gente vai brincando com essas construções. São personagens complexos, são histórias pesadas, mas é um entretenimento em que a gente consegue abraçar, porque há muito tempo atrás, a gente também tinha uma outra escritora em que brincava com essas possibilidades. E aí eu posso estar completamente equivocado, mas ela foi muito, muito, muito famosa, que se chama Agatha Christie. E a gente vai brincando
com essas narrativas. Paula Hawkins, ela despontou com o seu grande sucesso comercial, que se chama A Garota no Trem. Recomendo para que vocês assistam. E aí agora eu gostaria de escutar o ponto de vista de vocês. A ideia é exatamente essa. Vamos entender, brincar, gostar, não gostar, vamos dialogar sobre Paula Hawkins e seu fogo lento, aquilo que consome de dentro para fora, sobre traumas e possibilidades. Então, eu sempre comento aqui que os livros do clube, eles me levam para lugares onde eu não iria normalmente. E eu sou uma leitora que eu tenho uma necessidade de ter uma conexão com... às vezes nem tanto com os personagens, mas principalmente com o lugar onde se passa aquela situação toda, né? Eu confesso para você que esse livro foi um pouco difícil para mim, porque eu não consegui me conectar tão bem. Eu achei o lugar sombrio, frio, escuro, e todas as locações assim que eu imaginava na minha cabeça, porque como eu falei, eu sou aquela leitora que eu tô no lugar e eu entro junto com o personagem. Então, por exemplo, quando a Carla entrava na casa da Ângela, eu me via junto com ela entrando lá, e a casa da Ângela para mim era um lugar sombrio, frio, escuro, uma escada, e eu sinto muito o sentimento daquelas cenas, e ali para mim era um lugar muito deprimente. A cidade em si, eu considero como gelada. A impressão que eu tinha é que o tempo lá era sempre nublado e que as pessoas ali eram frias mesmo umas com as outras, né? Eu gostei do livro, eu achei assim a proposta bem interessante. Essa tua explicação inicial para mim foi bem enriquecedora, porque eu não tinha pensado em determinados pontos, como por exemplo essa questão da narrativa por vários personagens. Eu percebi isso na leitura, obviamente, mas não foi assim o determinante para mim. Para mim, o que determinou mais foi a questão da ambientação mesmo, né? Daniel era uma vítima? Sim, mas também era um algoz, né? E Carla, uma mulher assim, para mim, soberba, fria, arrogante. Parecia que ela achava que estava acima do bem e do mal. Inclusive com isso, deixando o marido em segundo plano, deixando a irmã em segundo plano, e se apegando depois a uma mentira, né, que o Daniel contou. E assim, o que eu senti um pouco nessa leitura foi uma falta de amarração entre os personagens. Por exemplo, a menina foi acusada pelo crime. A Carla não tinha o menor remorso disso, mesmo sabendo que foi ela que fez, né? O marido, uma paixão exacerbada por aquela mulher, que até agora eu não entendi por quê, mas que se coloca numa situação de risco a ponto de ser preso para livrar a cara dela. Pra quê? Né? A casa deles, eu fiquei meio confusa, porque uma hora falava a casa dela, outra hora falava a nossa casa. Fiquei um pouco confusa com isso. Também a casa me pareceu que era num pântano, num lugar assim, gelado. Né? Eu não senti calor nessa leitura, essa é que é a verdade. Não senti esse calor, eu não senti essa coisa quente, assim, que faz você, caramba, o que vai acontecer agora, sabe? Então, eu li, como eu falei, não sei se teria sido uma escolha minha, sem que fosse o clube. Achei, assim, a escrita dela, às vezes, um pouco confusa, porque tem hora que ela vai para um lado, daqui a pouco ela volta para o outro. Aquela mulher que mora no barco, né? Tá, a mulher mora no barco, a mulher que teve uma história no passado e ela escreveu sobre essa história. É nítido que ele plagiou o livro dela. E nada acontece em relação àquilo. E aquilo é muito sério, é um plágio. É muito sério. Né? E ele vira um escritor de sucesso por conta da história que ele roubou. Então, são pontas que ficam soltas. Eu me atenho muito a isso, as pontas que ficam soltas,
né? Por exemplo, Ângela morreu. Do que Ângela morreu? Alguém matou? Ela caiu, simplesmente ficou morta lá e apodreceu lá dentro? A vizinha que escuta tudo, de repente não escutou nada, sabe? Então essas pontas me incomodam um pouco. Mas tirando isso, assim, é um livro bacana, a história é boa, o motivador da história, vamos dizer assim, é bom. Realmente, eu fiquei em dúvida em relação a quem teria matado o rapaz. Uma hora eu pensava que era uma pessoa, outra hora eu pensava que era outra, e eu só fui entender a situação toda quando apareceu aquele desenho dele, né? Que demonstra o que realmente tinha acontecido, e até então eu não tinha imaginado. Então, nessa questão do suspense, eu achei bacana, porque não ficou óbvio. O final não foi óbvio, não foi esperado, não foi uma coisa assim que você fale, já sabia disso. Não, não foi. Então, eu gosto de finais assim, que me surpreendem, e ela me surpreendeu. Então, obrigada, Cleipron, pela leitura, né, e que venham os próximos, né, a gente está ansioso e ansiosa pelos nossos encontros presenciais. Saudade de vocês. Um beijo. Um beijo, muitíssimo obrigado. A proposta de ser um livro soturno, eu acho que essa é a proposta da Paula Hawkins. Ela sempre escreve de forma soturna mesmo, mas eu tento entender como se fosse um mergulho dentro de mentes traumatizadas, e assim como são as mentes traumatizadas, aí eu acredito que quem pode me explicar melhor isso, e que pode vir a explicar, vai ser, cadê ela, gente? A Renata. Ela pode trazer algumas informações a respeito. E com relação Mas realmente é isso, é a mente perturbada, sabe? E esse lugar onde a mente perturbada fica, me incomoda um pouco, eu me sinto amedrontada nesse lugar. É como eu falei, é uma literatura que não me abraça, não me esquenta, ela é fria. E esse frio, ele me dá um certo receio, um certo distanciamento daquilo. Eu acho que é uma coisa minha isso, sabe? Enfim, mas é isso que você falou, é a mente perturbada. E é isso, Ana Ramos. Já sucumbindo ao fogo lento, a ação de ácidos no papel que corroem as páginas, tornando-as frágeis e quebradiças, destruindo-as de dentro para fora. Assim como os livros, para mim, são as pessoas. Pessoas com traumas, com sofrimentos muito profundos. Se não cuidadas, elas também corroem de dentro para... Elas são corroídas de dentro para fora, que é o que aconteceu com a personagem. Assim, fiquei até um pouco preocupada com a minha mente, que, ao contrário das meninas, eu adorei esse livro, como eu comentei lá no grupo. Foi um livro que eu li muito rápido, eu li ele de domingo para terça. A indicação do Cleipron fez eu chegar com muito sono no trabalho na segunda e na terça, porque eu li e meio que entrei na mente dos personagens. Uma hora a gente duvida de um, outra hora duvida de outro, depois a gente não sabe mais nem de quem é que está duvidando, porque ela leva a gente uma hora ela dá indícios que pode ser o personagem A, outra hora que pode ser o outro personagem, e vai, assim, no meu caso, realmente eu fiquei bastante envolvida na leitura. Como eu falei, li muito rápido. Claro que são escritas diferentes, mas o último livro que eu tinha lido assim, nessa rapidez foi O Morro dos Ventos Uivantes, que eu também li no fim de semana. Não estou comparando a escrita, as escritoras, estou fazendo na questão do livro ter me cativado bastante. E, assim, mais uma vez, eu reforço a riqueza do clube. Suspense psicológico, assim, eu achava que eu não gostava muito desse gênero, e com esse livro, na verdade, eu descobri que eu gosto muito pela velocidade que eu li. Até tinha comentado com a Simone, a outra Simone, que não é a mãe da Jéssica. Ela também, eu acho que foi a outra pessoa que leu muito rápido, eu vi que ela entrou aqui, ela deve falar mais adiante. E, assim, gostei muito da questão, da forma que ela aborda os personagens. Alguns personagens eu esperava um pouco mais, como, por exemplo, a Irene.
beleza, que ela gravou, e teve a gravação para denunciar, aquela história, o idoso não sabe mexer em tecnologia, achava que ela não ia saber, e foi a que surpreendeu nesse sentido, mas quando chegou, que foi só essa parte dela, nessa parte eu fiquei, mas só isso, eu esperava que ela tivesse um papel bem mais atuante, o personagem que, assim, um dos personagens que eu esperava bem mais era da Irene, e ela gravou, beleza, denunciou, mas eu acho que ela poderia ter tido mais impacto, um papel, como eu falei, bem mais atuante. E, assim, sem dúvidas, Cleiton, foi um livro, uma indicação excelente, gostei, terminei no início, como falei bem no início da indicação, gostei muito, não conhecia também a escritora, por achar que não gostava desse gênero, que, como você falou, infelizmente, às vezes é considerado uma subliteratura, mas, assim, às vezes no que é considerado subliteratura que encontramos esses achados, e é isso. Muito obrigada pela indicação, e aproveitando, como esse é o meu último encontro esse ano aqui no clube, eu entrei em janeiro desse ano, em dezembro, infelizmente, não vou conseguir estar com vocês, eu agradeço por conviver assim, com pessoas que amam a leitura, aprendi muito esse ano, li livros que eu não iria ler se não estivesse no clube. Agradeço por ter aprendido tanto com a percepção de todos vocês ao decorrer desses 11 meses, e é isso, aguardo o próximo de dezembro. Um abraço a todos. Tá? Eu queria fazer um adendo rapidinho antes de eu passar a palavra para a Jéssica. Paula Hawkins, ela também é conhecida como ela gosta de ser subversiva, pode-se dizer assim. E por que eu digo subversiva? Ela utiliza dos personagens para tocar em certos tabus e trocar algumas coisinhas, né? Olha só que interessante. As irmãs Brontë, quando elas publicaram seus primeiros livros, elas utilizavam o nome de homens, né? Algumas autoras, como autoras bem mais conhecidas, também faziam da mesma forma. Neste livro, ela coloca o Theo, que é o escritor, em que ele utiliza o nome de uma mulher para publicar o seu livro. Então, ela subverte, ela faz uma brincadeira. Ela diz, não, peraí, aqui é o contrário. No meu mundo, você vai ter que escrever em nome de mulher para você ser publicado e para você ser famoso. Ela inverte a coisa. Então, aqui ela começa a fazer essas brincadeiras também com o leitor, né? E aí a gente vai entrando na sua Só narrativa. um parênteses, Cleiton. Tem um autor que é homem, o Charlie Donlia, que ele também escreve sobre um pseudônimo de uma mulher. Ah, é? É bem bacana. O livro que eu gostei, inclusive, é o dele, que ele escreveu sobre esse pseudônimo. É bem interessante. Quem puder depois procurar. Tá ótimo. Coloca depois pra gente o nome do pseudônimo dele, por favor. Coloca lá no grupo pra gente. Levanta a mãozinha depois, tá? Que quando você fala, abaixa. Jéssica. Oi, gente. Então, eu adoro um livro de gente perturbada, né? Assim, leio muito. Porém, esse pessoal perturbado desse livro, eu não consegui ter empatia. Eu quis ter muito, quis por vários momentos, e aí quando eu achava que eu estava torcendo por alguém, essa pessoa vinha e acabava de vez. Então, assim, eu gostei do livro, achei os personagens um pouco... Não são 100% rasos, mas alguns eu esperava mais, como a Irene mesmo, acho que foi a Adriana que falou que esperava mais dela, eu também esperava muito mais dela, porque ela estava ali presente em absolutamente todas as histórias, de todo mundo, e no final, e aí? Poderia ter mais alguma coisa. Não sei se foi o melhor livro para começar a ler Paula Hawkins, mas que foi o primeiro que eu li. Talvez eu tivesse lido outro, esse eu já ficaria mais empolgada. Mas acho que é isso, eu não consegui ter empatia pelas pessoas, por mais que elas tivessem motivações muito válidas, eu não consegui sentir isso de, beleza, não, essa daqui é a vítima, então dá para justificar tudo que ela tá fazendo, ou fulano é o mocinho e ciclano é o malvadão, e sabe, não consegui assim, até porque ali eu acho que a intenção dela justamente foi isso, de falar que não existe isso do mocinho e do vilão. Todo mundo é bom e todo mundo pode ser mal. Então, achei legal, achei a história legal, li ali e tal, mas é isso, não sei se foi o melhor livro para começar.
Você sabe que eu te amo, Kleiber. Porém... Sem problema nenhum. Eu vou tentar outro dela, eu prometo. Do trem lá, da mulher no trem, não sei como é que é o nome. Garota. Aí eu vou tentar ler, porque, né, deve ter gente perturbada também, eu adoro uns livros assim. Mas é isso, eu não consegui essa coisa da empatia mesmo, de poder, poxa, essa pessoa aqui dá para justificar o que ela tá fazendo. Não deu para justificar nada no livro, todo mundo muito doido da cabeça. É tipo Verity, que você fica lendo assim e fica pensando, meu Deus, o que essas pessoas estão pensando na vida delas? Eu acho que é isso, sabe? Muito bom, muito obrigada por ter, né, colocado esse livro, porque foi uma coisa diferente do que a gente estava lendo, apesar de também ser meio perturbado. Mas, assim, gostei, no geral, gostei. Vou tentar ler outro dela, mas é isso, não consegui me conectar mesmo com as pessoas, nem sentir empatia por nenhuma. Para mim, ali, todo mundo ladeira abaixo, e é isso. E não tinha muito o que fazer. Tá bom? Beijo. Olha, essa foi a melhor frase, viu? Todo mundo ladeira abaixo. Ladeira abaixo foi ótimo. Obrigado, Jéssica. Obrigado. Não, só acrescentando, Cleiton, esse ano a nossa vibe foi meio sombria, né, no clube. Porque você já percebeu, tem anos que a gente tá assim num romance, num amor, numa coisa linda. E esse ano foi tenso. Esse ano a gente deu algumas coisinhas. Foi. Andréia. Eu, né? Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu vou já direto para as considerações. Eu gostei da indicação, porque eu tinha um preconceito com essa autora, né? Mas assim, gente, preconceito porque meu irmão não gostou e falou tão mal que eu fiquei assim, broxei. Falei, não vou ler. Porque eu adoro thriller, é o que eu leio bastante e tal. E aí eu comecei a ler, e é muito bom quando você não tem expectativa nenhuma, que você se surpreende. E aí, o livro, o que acontece? Eu gosto, no início, bem no iníciozinho, uns 10% do livro, eu achava que a Irene era alguma coisa má. Mas depois eu vi que não. Falei, ela vai mostrar que a gente está sendo feito de bobo por ela. Porque eu fui feita de trouxa boa parte do livro, né? Porque eu ficava hora achando que era um, hora que era outro. Aí quase no final eu entendi quem era quem matou. Só que assim, o que eu gosto muito desses livros, dessas subliteraturas, que tem os thrillers da vida e tal, é porque é ruim. Gente, mas eu acho que lá no fundo, eles mostram a essência dos seres humanos. Entendeu? Tipo, eu tenho esse olhar assim mais de, vou ver isso aqui. Porque esse livro, quando a gente lê um romance, tem o lado muito bom dos personagens e um único vilão, que faz o contraponto para a gente entender e tal. Mas nesse não, isso aqui é bem a vida real. Todo mundo é muito ruim. O famoso maniqueísmo, né? Hã? O famoso maniqueísmo não tem aqui. Isso! E aí, aqui, os personagens são muito humanos. Eu vi muito da humanidade, porque assim, ninguém é bom 100%, ninguém é ruim 100%. Todo mundo passou por situações e cada um lidou daquela forma. Lógico, algumas não socialmente aceitas, outras, ok. A Laura, eu tinha raiva dela, tinha horas, mas eu me lembrava que ela sofreu um acidente, ela perdeu o máximo encefálico, então dificilmente ela conseguiria ter um outro comportamento. Aí eu falava, aí, ó, tá vendo? Ó, o PCD, né? A gente tem que dar aquela segurada, mas ela me irritava profundamente, gente. Eu falei, aí eu me sentia um lixo de pessoa, porque eu falei, meu Deus, a pessoa, ela é uma deficiente. Eu não tive o menor empatia, e eu parei para pensar, na sociedade a gente também é assim. Então, assim, aí já me deu um puxão de orelha. A Carla, que é a malvadona lá, a Carla, o que acontece? Eu consigo entender a forma como ela agiu, porque assim, ela era uma mulher empoderada, ela era bem-sucedida, acabou que ela se tornou mãe, mas ela priorizou um momento da vida. Eu acho que o que ela sentiu ali na questão foi um peso na consciência, do tipo, ela inventou uma viagem na qual aconteceu a tragédia com o filho dela, e aí ela queria jogar essa culpa para alguém. E aí ela descobriu a historinha lá do sobrinho,
e vou matar ele porque ele que foi o culpado. Acho que ela quis meio que se desvencilhar ali de uma culpa, a culpa não foi minha, eu sou a vítima, e estava difícil, e tudo aconteceu com ela. Então, assim, a Irene, eu achei bacana o personagem, achei assim, ela é uma senhorinha de 80 anos, gente. Como é que ela ia fazer mais do que o que ela fez também? Eu achava que ela estava ali flertando com a demência, ainda achei muito bonitinho, assim, foi redentor ela ter adotado a Laura. Porque, gente, o que são os pais da Laura? Meu Deus do céu, eu fiquei assim, os pais e os padrastos, a mãe ficou com um cara que esculhambou a menina inteira. Então, assim, esse tipo de literatura me deixa, no final, com gosto amargo, mas é porque é muito, assim, o dia a dia, sabe? É triste, gente, mas é muito dia a dia. Eu trabalho com direito, né? Então, você vai para a delegacia, é aquilo ali. É só história bonita daquele jeito que você vê. Então, assim, quando eu fui vendo o que eles foram passando, os personagens, gente, isso aqui não é exagero da autora, isso aqui é ela mesma. E o Theo, eu acho que a forma como ele conseguiu, porque ele é um homem fraco, né? Eu vi ele um homem muito fraco, muito dominado pelas companheiras, enfim. Quando a fonte dele foi presa e ele acabou querendo se desculpar com a Miriam, ele acabou se tornando cúmplice num crime. Olha que coisa boa. Então, assim, é isso, mas eu gostei da forma como ela descreveu os personagens, gostei das críticas, são todas muito mulheres, né, no enredo todo, e são mulheres que conseguiram sobreviver de alguma forma a todo o trauma que passaram, e também pessoas difíceis da gente engolir, porque apesar de tudo, e assim, a sociedade não absorve, né? As pessoas não estão nem aí se um vai ser preso, e tá tudo bem se a pessoa que eu não quero não vai se dar mal. E o mistério, o menino lá, o Daniel também, foi indesejado a vida inteira, aí se tornou aquilo que ele se tornou, e a gente tem pena da vítima, mas não tem também, mas também não pode justificar a morte dele, ele mereceu, a tia... Então, assim, eu gostei porque é o tipo de perturbação que eu gosto de ler, assim, porque eu acho que é bem no trabalho. Então, eu olho, mas eu vejo, gente, é assim, a vida é assim. Aí, às vezes, eu faço um contraponto de umas leituras mais leves, mas isso é a vida real. Eu gostei. Aí eu fiquei assim, achei que ia ser ruim, gostei, agora eu quero ler os outros dela, porque desmistifiquei. Porque nunca mais eu escuto nada que ninguém vai dizer que é ruim. Olha, nunca mais. Eu só tenho lido essas coisas, então é isso. Eu achei interessante, mas assim, com esse puxado do vida real. Para mim foi muito isso, né? Tipo, o ambiente, tudo, eu gostei muito dela. Muito bom. Que bom que você vai dar uma outra chance para a Paula Hawkins também. Porque, assim, eu estou puxando a sardinha aqui para o lado, porque eu gosto bastante dela, tá? Eu tenho alguns comentários a fazer, eu vou aqui ficar costurando, tá, pessoal? Então, a Irene, ela faz o papel da acolhedora. E eu acho que o papel dela é principal, porque ela acolhe todos, literalmente todos. Ela acolheu a Laura, ela acolheu a Carla, ela acolheu a própria vizinha, que é aquela que ela percebia quando as pessoas estavam com problemas. Ela conseguia perceber todos os problemas que estavam acontecendo, e ela conseguia, da forma dela, com a limitação dela, ela conseguia dar uma ajuda. Eu vou ler uma parte daqui a pouquinho, que foi uma das partes que é a parte mais acolhedora e amável desse livro, parte dela. Parte dela quando ela comenta sobre os livros que a sua vizinha deixou. Ali é o momento em que ela olha e que ela abraça não só a sua amiga, como ela abraça também as pessoas que são apaixonadas pela literatura em si. Ela acolhe aquela menina e a gente tem vários pontos a se debater. Esse Daniel, a gente acaba conhecendo muito pouco dele. E acho que a ideia não é a gente ter empatia, quer dizer, eu não tive empatia por ele. E logo depois, quando a gente descobre o que acontece, a gente tem menos empatia ainda por ele. Só que a gente fica com uma pergunta: foi ele? Ele era uma criança. Aqueles desenhos eram a memória dele brincando com ele? Ele assumiu uma culpa para defender a mãe, que ele sabia que a mãe passou por... Ela se sentia culpada por tudo.
Ele estava lá, ele viu, mas será que foi mesmo? A memória dele, será que não está brincando com ele? E depois ele foi culpado pela tia. Ele foi culpado por a tia em várias escalas. E depois, o marido da tia, que amava aquela mulher, ou ele queria ser mais um daqueles autores, que é citado no livro, que existiam, por sinal, que cometeram crimes com as suas esposas também, e que ganharam Pulitzers da vida, que foram premiados na vida real, em que, será que ele não queria voltar também ao mercado? E tem um trecho do livro em que logo depois, quando o agente literário dele fala para ele bem assim, você precisa destravar. Ele escreve histórias. As histórias que ele descreve, 2 possibilidades são as possibilidades que ele escreveu que acontecem no final. Não sei se vocês pegaram isso. Ele perde o filho e salva a esposa. Ele escreve, essa é uma das histórias. A outra história o homem, ele mata a cunhada. São 2 histórias que ele escreve. Dessas 2 histórias, vamos remeter ao final do livro. E ela vai brincando com isso no decorrer de toda a história. Ela sempre cita alguma coisa que está lá no finalzinho. Ela vai citando. E a gente vai acabando, de alguma forma, você pode até não ter uma surpresa, porque ela já trabalha com você, já plantou a ideia de que alguma coisa está acontecendo ali. E ela vai brincando. Senhor Robin. Bom, eu não vou dizer que gostei, nem que não gostei. Eu entrei na leitura desse livro muito impactado ainda pela leitura dos 3 últimos livros que eu li, que foram o Retrato de Dorian Gray, As Alegrias da Maternidade, e nesse meio tempo eu li também Ainda Estou Aqui. Eu estava muito impactado pelo peso desses livros, pela densidade desses livros, né? Então eu entrei nessa leitura aí com esse impacto. Então, eu li sem conseguir, digamos, me engajar na leitura. Né? Você tem aquele livro que você não quer parar de ler. Né? É quando você se engaja no livro. Você tem aquele livro que você lê porque tem que ler. Foi o que eu fiz. Eu li porque tinha que ler. E, então, tudo que vocês estão dizendo aí até faz sentido e tal, mas eu não consegui entrar nesse espírito aí. Então, eu não posso ser injusto em dizer que não gostei, mas também não posso dizer que gostei. A única coisa a mais que eu vou comentar sobre o livro é que eu achei ele muito, muito confuso, no sentido de muito vai e vem, muito flashback, muita coisa. Então, ele não é uma leitura linear. Né? Então, fica difícil. A pessoa não sabe quem está falando do quê, e tal, meio confuso. Então, é isso. Então, eu me posiciono de uma forma neutra nessa leitura aí. Eu acho que era isso, não tenho mais o que dizer. Muito obrigado, Robert. E você sabe que eu ia fazer uma pergunta para você, né? Você tem ideia de qual era a pergunta, Robert? Não. Não? Robert, eu tenho certeza que você vai responder que sim. Isso é um clássico, né, Robert? Vai se tornar um clássico, não vai? Não. Jura, Robert? Não, espera um pouquinho, deixa eu retificar. Não, deixa eu retificar. Como eu disse que eu não consegui entrar na leitura, como eu disse que não consegui nem dizer que eu gostei ou não gostei, eu vou me manter neutro nessa tua pergunta. Acho que é mais correto. Tá bom, o tempo dirá. O tempo dirá. Uma ótima resposta. Tá joia, tá acatado. Flávia? Eu gostei, gente, gostei bastante do livro. Não é um tipo de leitura, um tipo de livro que eu escolheria, mas eu gostei. Inclusive, chamei minha amiga Jaque para ler também, ela está aqui hoje, primeiro encontro dela, ela também gostou, a gente ficou fazendo trocas durante a leitura. Me pegou muito a parte da Irene, que é exatamente essa que você disse que vai comentar, Cleípero, a respeito dos livros. Foi uma das partes mais lindas que eu consegui tirar, assim, quando ela fala que a Carla é o tipo de mulher que sabe o preço de tudo e o valor de nada. Quando ela deixou os livros, a caixa de livro lá, jogou lá, né, abandonada, porque não tinha um valor em dinheiro, né, digamos assim.
e eu prezo muito pelos livros, né? E ela usou o termo que a Ângela era uma vândala de livros, porque ela escrevia muito, ela rabiscava, ela colocava uns resumos, e eu me vi muito nisso. Eu acho que o livro ele é um diálogo eterno ali, os meus livros, por exemplo, né? Porque eu faço muito isso, eu gosto muito de fazer marcações, e pode ser um pensamento assim meio mórbido, mas eu chego a pensar assim, sabe, que os meus livros são um legado, é um diálogo eterno comigo, e eu acredito com quem já se foi, quando os livros é do que você gosta, quando você coloca ali os seus valores, e você não vai ter mais a possibilidade de conversar com quem já se foi. Então, me pegou bastante. Eu acho que os meus livros é uma forma de eternizar o que eu considero valioso. E é isso, gente, que eu tenho a dizer. Olha, definitivamente, eu estou até com a página aberta, então eu sou um vândalo, tá? Porque meus livros são todos marcados, rabiscados, enfim, eu faço tudo com os meus livros. Eu vou aproveitar, peço licença rapidamente, para ler esse trecho, que é bem na página 51, começa assim: os livros tinham pertencido a uma pessoa que agora estava morta. Ângela é irmã de Carla e vizinha de Irene. Mais do que isso, uma grande amiga de Irene. Eles não valem nada, dissera Carla para Irene quando os deixarem em algum momento da semana passada. São edições comuns. Eu ia levar os livros para o brechó beneficente, mas então eu imaginei que poderia ser do tipo de livro que você gosta. Um insulto velado, presumiu Irene. Não que ela se importasse. Carla era o tipo de mulher que sabia o preço de tudo e o valor de nada. Os livros não valiam nada, e isso demonstrava o que ela sabia. E aqui essa página discorre sobre essas trocas que essas vizinhas tinham. E eu definitivamente é a parte mais quente, a parte mais humana, da parte dessa personagem. Ela encontra a amizade dessa vizinha, que eram duas senhoras e que faziam trocas de livro. E ali ela encontrou o que a humanidade restou daquela personagem, que tinha perdido, que achava que tinha assassinado ou que tinha acabado com a vida de uma criança, né? E essa vizinha tinha feito isso. Mal ela sabia que... A gente vai para a discussão daqui para tentar entender se foi ela, se não foi, se foi o filho, se não foi, e a gente vai por essa discussão. Mas ela era uma acalentadora, ela foi aquela que abraçou todos esses personagens em algum momento. Ela tentava entender, pelo menos. Era isso. Jaqueline. Estou chegando agora no clube, né, a convite da Flávia. Vim porque era Paula Hawkins, eu gosto, né, e eu gostei desse livro em específico, da forma como ela vai contando a história, realmente não é linear, mas no final ela vem passando uma linha, costurando tudo e mostrando pra gente por que cada coisa foi dita em cada momento. Então, assim, eu gosto dessa construção. E eu gosto da forma como ela deixa algumas coisas como reflexão, sabe? O desenho do Daniel, a gente pode considerar que, de fato, ele é o culpado. Ele desenhou como imaginação, ele tinha 8 anos, né? Ele desenhou como imaginação ou ele foi culpado de fato? A morte da Ângela foi um acidente? Não foi um acidente? Tinha um rasgo no carpete perto da escada, né? Lá em cima. Aí a morte do sequestrador, que tipo assim, ninguém investigou direito, nem a primeira, nem a segunda morte, sabe? Então, assim, são coisas que ela vai deixando como reflexão para a gente pensar, ver a forma como a Laura tem dificuldade no dia a dia dela, de fazer uma sequência simples de atividade, sabe? Tipo assim, não, ela quando foi para a delegacia a primeira vez, deixou comida congelando, sabe? Será que, né, não colocou aquilo ali, não chegou e não... Enfim, uma desorganização da vida da Laura decorrente do acidente que ela teve, do zero e do apoio péssimo que ela tem, né, dos pais.
e dos padrastos, assim. Então, eu gosto quando a história não fica focada só no crime em si, e o corte era assim, era desse lado, era daquele. Fica narrando as vísceras, eu não gosto. Mas quando a história tem um assassinato, tem uma morte, tem uma coisa que aconteceu, e a história vai falando de pessoas e das relações dessas pessoas, né? Eu achei bem interessante. E eu acho que a Carla, no final das contas, mata o Daniel não é porque ele matou o filho dela. Eu acho que ela mata o Daniel porque ela não dá nem a oportunidade dele dizer se foi ele ou se não foi, né? Ela chega e na cena ela vai para perguntar, mas ela já vai armada e antes dele dizer qualquer coisa, ela já mata. Eu acho que o que pegou foi a sensação que ela teve, a possibilidade dela ter culpado a irmã dela a vida toda. Foi essa traição que o Daniel pode ter cometido em relação a ela que ela não suportou. Porque eu acho assim que, apesar da morte do filho ter sido uma tragédia na vida dela, depois ela tenta, sabe? Ela tenta recuperar essa relação com essa irmã, ela tenta recuperar essa relação com esse sobrinho, e aí chegar num momento e dizer assim, cara, então eu estava enganada nessa história, tipo, não era, sabe? Não foi do jeito que eu achei que era, porque é dificílimo você perdoar um acidente desses quando você pensa que sua irmã estava bêbada, sabe? Ela tinha que olhar seu filho por 2 dias, e nesses 2 dias ela foi se embriagar e não pôde olhar a criança. Isso é difícil demais de perdoar. Mas ela tentou, sabe? E aí pensar que isso poderia não ser verdade, eu acho que isso foi o mais difícil. E com a morte do Daniel, ela não resolve isso dentro dela, né? Com a morte do Daniel, ela fica mais angustiada. Tanto que quando ela vai à casa de Ângela com a medalhinha que a Laura rouba, né, ela vai para se matar. Ela vai porque ela não está aguentando dentro dela tudo isso que está acontecendo. Então, assim, eu não achei nada raso, muito pelo contrário, achei assim, bem profundo todas as questões que o livro levanta. E eu gostei de, no final, a forma como a Miriam não quis nem os créditos do livro. Ela preferiu matar o sequestrador. Então, assim, mais do que tirar a máscara do Theo, eu quero a minha vingança, a minha redenção desse momento, sabe? Então, eu acho que são nuances que a gente vai observando, assim, que eu acho que a Paula dá conta, sabe? Então, é isso. Eu gostei muito, cheguei no clube por causa, né, do livro. Pretendo ficar. Pois seja muitíssimo bem-vinda, tá? Estamos de braços abertos. Que a Paula seja um convite eterno para que você fique com a gente por muito, 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 muito tempo. E eu concordo com você em vários pontos, tá? Em vários pontos. E eu vou dizer para você algo assim, a vingança, para alguns, ela pode ter um ponto de vista, para outros é outra coisa completamente diferente. E engraçado é que a primeira página do livro parece que você está lendo um livro, e no final das contas você descobre que é uma história real, né? Você está lendo uma história de um crime que aconteceu e foi romanceado, e uma história que foi roubada de outra pessoa. E quem está trocando cartas e reclamando, e como é que eu posso dizer? Quem está solicitando a auditoria, o nome naquela história, reclamando, é o próprio assassino, né? Não era nem ela, era ele que estava reclamando o tempo inteiro. Ei, peraí, a história não é bem essa. Você está fazendo isso ou aquilo, então é interessante isso. E só um adendo, o epílogo, né? O epílogo é a Irene lendo o livro, eu acho que é epílogo. É a Irene lendo o livro do Theo e falando, para, isso aqui não tem o menor sentido, absurdo isso aqui, inverossímil, e fechando e dizendo, não vou dar nem conta de terminar. E aí, assim, eu precisei voltar lá para pegar esse ponto, e eu falei, gente, mas como ela é... A Paula é a Paula. Ela não te dá nada de graça ali nesse livro, nada vai ficar de graça, ela vai alinhavar no final, e eu achei fantástico. Muito bom. Fernanda.
Olá, boa tarde. Então, eu sou Irmanda. Estou aqui no clube a convite do Clayperon, né? Já tem tempo que o Clayperon convida, inclusive. Gostaria de agradecer a oportunidade, tá, Clayperon? Eu achei interessante uma fala do seu Robert, né? Que ele falou que às vezes a gente lê alguma coisa porque quer, às vezes porque gosta. E a minha história foi interessante porque, coincidentemente, esse livro o Clayperon havia me presenteado há um tempo atrás. E ele não sabia que eu estava lendo ele naquele momento. E por acaso eu vi que o Rafa, nosso amigo, estava lendo. E eu falei, eu estou lendo esse livro. Aí ele, você não vai acreditar. É o livro do clube desse mês. Então foi quando eu senti meio que um chamado. Eu falei, não tem como esse mês. Eu preciso participar. Né? E assim, Clayperon, não sei se você observou, tá até de laranja, em homenagem, porque, né, fogo, né, fogo lento. Eu confesso que foi uma leitura assim bem diferente. Ele sabe, algumas últimas leituras, ele sabe o que, inclusive ele foi uma das pessoas que acabou resgatando esse meu gosto, né, pela literatura. Ele percebeu uns temas que eu gostava muito de ler. Esse que veio numa pegada um pouco diferente da que eu já estava na minha zona de conforto, né? Quando eu já abri o livro e já entendia mais ou menos como iria... Depois você fala qual é a sua zona de conforto, tá? Para todo mundo saber qual é. Depois eu falo. Fala, por favor. Não querer saber. Eu falo com a minha zona de conforto. Então, assim, aí que eu ia falando, no primeiro momento, eu confesso que eu senti uma pegada, eu senti um pouco de dificuldade, mas depois eu entendi um pouco também, que essa questão que foi passada aqui, que essa autora, ela não entrega, né, ela não dá ela não é uma linguagem, assim, muito clara, a narrativa dela é mais, assim, indireta, né? A gente é reflexiva, a narrativa dela é reflexiva. Então, assim, no primeiro momento ali eu tive um pouco de dificuldade de associar os nomes dos personagens e como que eles estavam interligados ali na história. Eu confesso que depois, em alguns momentos, eu precisava revisitar alguns capítulos atrás para poder entender. E aí foi quando eu comecei a entender que fazia sentido, né? Todos aqueles pontos ali que eles estavam... que a autora estava explorando, né? Porque eu vi muito ali que ela explorou o lado humano, né? O lado humano de cada um. A maioria das pessoas, assim, não teve empatia, né, com os personagens, mas eu acho que ela acabou ali explicando por que cada um carregava aquela dor, né? Por que ela agia daquela forma. E como que a dor, né, ela pode transformar a vida das pessoas, né? A questão da Irene também foi bem falado aqui, eu me identifiquei com ela, eu achei interessante que, assim, a personagem Laura, por exemplo, teve aquela questão que ela era uma personagem especial, e talvez as pessoas demoraram a perceber, às vezes não teve aquela empatia, que é o que realmente acontece hoje, a gente tem uma empatia menor, a gente tem mais dificuldade de lidar com pessoas especiais, né? Eu tenho pessoas especiais na família, eu sei como é lidar com isso. Eu achei interessante a forma com que ela trabalhou a questão da Irene, que já é uma personagem mais idosa, mas a forma que ela foi, que ela teve seu espaço ali no livro. E, assim, o livro não ficou focado na morte do Daniel, né? Ela trabalhou a história, principalmente psicológico, de cada um dos personagens, né? Eu até anotei aqui que um dos pontos que explica o nome do livro, né, que faz refletir, é que até onde é possível esconder segredos que vão queimando em fogo lento até se transformarem em chamas incontroláveis. Eu achei bem interessante esse ponto. E foi isso, achei uma leitura bem diferente, né, do que eu estava acostumada, mas, no geral, como eu trabalho com o Clayperon, eu tive a oportunidade ali de a gente ter algumas conversas, e às vezes ele me fazia umas perguntas que eu vi que era muito isso, às vezes o livro também não deixou muito isso, deixou a gente mais na reflexão, né, de se não é, como que é o nosso entendimento ali em relação ao que a autora conseguiu passar para a gente ali, né, no decorrer do livro. Mas é isso, no geral eu gostei. E a minha zona de conforto, né, Clayperon? Isso. Compartilha. Fala aí. O Clayperon sabe, gente. Foi ele que me indicou a maioria dos últimos livros que eu li até chegar nesse ponto aqui. Gente, é bem tranquilo. São leituras bem leves, tá? Eu volto no ponto que a Jaqueline comentou sobre a questão do assassino, que ninguém descobriu
quantos ele matou, enfim, por quanto tempo, mas aí a gente pode pegar alguns casos da vida real também, né? Que aí a Ananda, ela conhece bem. E aí, no caso, o BTK, que demorou durante muitos anos, que é um famoso serial killer, até ele ser capturado. Gacy também, que foi um serial killer também muitíssimo conhecido, extremamente violento, e que também demorou muito tempo para ser capturado. E aí nós temos Ted Bundy, que também a Ananda também conhece bem, que ela também leu esses livros, e todos os livros de serial killer são a literatura de conforto dela. São aqueles livros que ela leva para a beira da praia, assim, para ler. Agora assim. explicando, na beira da praia, mas explicando, não é a violência. O Kleiper não sabe, a gente fica de brincadeira, assim, mas o que me atrai nesses livros não é a questão da violência em si. Por exemplo, eu não consigo assistir o filme desses livros que eu leio, porque para mim o que fica ali na minha mente, eu consigo só idealizar, mas eu não gosto de ver, porque eu não gosto não é da violência. O que eu gosto mesmo é da parte do comportamento humano, é de entender o que fez cada um chegar a fazer aquilo, né? Por que eles padronizaram aquele tipo de pessoas que eles gostaram, que eles usavam como vítima. Então, na verdade, a minha zona de conforto é essa, é entender esse comportamento humano. Então, esse livro também aqui da Paula Hopkins tem muito a ver, né, dessa parte do comportamento humano, e por isso que eu gostei. E obrigada, Kleiper. De nada, minha queridíssima. Amanhã eu te dou um abraço. Renata. Boa tarde a todos. Alguns comentários aqui a respeito do livro, Kleiper, eu agradeço, porque saiu também na minha zona de conforto, né? Eu dificilmente é um livro que eu pegaria para ler, né? Que é mais policial, né? Mas, assim, um comentário que a Simone fez de visitar lugares diferentes, isso me bateu também. Então, aquele canal, Regents canal, não sei, eu coloquei no Google, né, muito bonitinho o canal lá em Londres. A ponte Whitmore, que ela se escondeu, também existe, né? Eu achei bem interessante aquele Hyde Park, enfim, e visitando esses lugares, né? Achei interessante também, de alguma forma, a Paula, ela faz uma autocrítica quando ela fala do livro do Theo, né? Daquele policial que vai e volta, por que não escrever de forma linear, né? Mas é uma forma que eu penso de ir prendendo ali para você entender lá na frente o que está acontecendo, né? E aí, em relação, eu vi que você fez um comentário a respeito da clínica, né? Eu particularmente não sou psicóloga clínica, eu me formei e trabalho na psicologia do trabalho, só que eu convivo com diversos psicólogos. E essa questão dos traumas, né, que você trouxe no começo, eu vi, assim, diversos personagens. Então, tem o Daniel, por ter crescido com uma mãe alcoolista, né, a Miriam, a questão do sequestro, quando ela era jovem, e o assassinato da colega dela, a Carla, com a morte do filho, o Theo também, morte do filho, os pais da Lorraine, né, a morte da filha. A Laura teve um trauma físico e emocional, né, com os pais, né, enfim, teve que lidar com os dois ao mesmo tempo. A Ângela também, com essa questão do sobrinho, né. Então, assim, até onde eu sei, que, né, o trauma não necessariamente é uma coisa muito forte, é algo que a gente vai lidando na vida com diversos trauminhas, inclusive, né. Alguma coisa que você não tem muita maturidade para acolher naquele momento. Então, você não se organiza muito bem, e aquilo, às vezes, vai voltando. Então, é o conceito que eu tenho, né, que eu já ouvi. E, de alguma forma, assim, me chamou a atenção a forma como a pessoa ressignifica, se reorganiza depois daquilo. Porque, assim, um dos que ressignificou muito, de forma muito amável, foram os pais da Lorraine, né? E isso chamou a atenção da Miriam. Então, assim, os pais da Lorraine, depois que tiveram a filha assassinada, acolheram não foi a Miriam, não, desculpa, foi a Laura, né? Acolheram a Laura, enfim, e a Laura não entendendo como que os pais conseguiram ser tão acolhedores e amáveis depois de um trauma daquele, de perder a filha, né? Então, como que isso vai batendo em cada um? Às vezes, a maior parte das pessoas acabam
fazendo daquilo uma coisa mais destrutiva na vida, né? Isso, vingança, raiva, muita mágoa, muita... E os pais, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. Assim, eu acho, eu não sei, eu já rondei, inclusive, por espiritismo, né? Pelo espiritismo, eu acho que são almas que evoluíram até mais, sabe? Para você conseguir ressignificar dessa forma, né? De uma forma mais amável mesmo, né? Independente de como eles se ressignificaram, cada um, né? Eu achei interessante que a culpa, quando tem morte, essa culpa está presente sempre, né? Então, assim, quando se falava a culpa da Miriam ali, com a amiga, né? Então, assim, ela conseguiu sair de um sequestro e fugiu, todo mundo faria. No entanto, os comentários que fazem, olha, você não ia conseguir fazer nada além daquilo. Parece que, assim, no julgamento, na absolvição já tem um julgamento, né? Ué, mas quer dizer que queriam falar que eu deveria ter feito alguma coisa, e aí aquela culpa vinha nela, né? Também... a própria Ângela, né? A Ângela, a morte do sobrinho, enfim. Então, assim, eu acho que tem... Alguns personagens, eu não lembro exatamente, mas veio muito forte essa questão da culpa em torno da morte, né, de alguém. E eu achei interessante, assim, por exemplo, teve uma parte que a Miriam e a Laura se juntaram, as duas muito traumatizadas por motivos diferentes, né? E, de alguma forma, a Miriam teve uma identificação muito forte da Miriam com a Laura, tanto é que a Miriam foi atrás da Laura, subiu no apartamento dela, teve alguma coisa assim, e a Laura refutando aquilo, não, nós não somos iguais de forma alguma. E aí, lá pelas tantas, a Laura, alguma coisa bateu, a gente nunca sabe quando que vai bater, e o que vai bater dessas identificações que a gente tem na vida, né? E aí, lá pelas tantas, a Laura, a Laura teve alguma culpa ali, realmente, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei, se identificou também, eu acho que teve uma identificação mútua ali. Agora, enfim, a história das duas realmente foi assim, teve uma coisa, eu acho que os traumas mais pesados mesmo, né? Enfim, de qualquer forma, Cleipro, assim, eu gostei bastante, eu achei uma leitura fácil, eu igual não lembro quem falou, no começo eu achei um pouco difícil concatenar, depois que eu concatenei quem era quem, foi fácil, e eu gostei, estou gostando do clube, inclusive, por me tirar dessa, assim, me forçar a ler coisas que eu normalmente não leria. Tá? Agradeço. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Viu? Eu vou até fazer um comentário a respeito, eu fiz anotações, deixa eu só voltar aqui. Não podemos esquecer que a Laura, a pessoa que a atropelou, que fugiu, foi acobertado pela própria mãe. E ela descobriu isso depois. Além delas ter um problema físico, ela descobriu, muito tempo depois, que a própria mãe acobertou tudo. Nós temos um problema, um trauma físico, depois nós temos um trauma psicológico, e isso como que a pessoa trabalha. E depois é rejeitada pelo pai, que casa com uma outra mulher que não a suporta, pela mãe, que não tem um problema que tem, e ela é jogada a Deus dará. E assim ela se vira. O mundo vai fazer o que você tem que... Em relação a esse suspense psicológico, eu acho que o psicológico porque entra um pouco na mente da pessoa, né? Eu achei bem interessante, assim, o como que ela não conseguiu se reorganizar e o quão desorganizada que ficou a vida dela, né? Assim, de forma mental, mas muita gente, assim, não tem trauma físico, mas emocionalmente, como a pessoa não se reorganiza, né? Ao mesmo tempo, estou lendo aquele Gabor Maté, que ele fala... esqueci, mas ele fala como que é importante você, todos temos traumas, mas assim, você ir falando e ressignificando de forma que isso não impacte na sua saúde física mesmo, né? Síndromes autoimunes, câncer, enfim, diversas doenças aí. Aí tem estatísticas, né, que ele levando, como é importante você ir ressignificando tudo isso para não impactar lá na frente nessas doenças todas, né, que se chamam psicossomáticas, né? Boa tarde, clube. Eu estou impressionada até agora com a Hernanda, com a zona de conforto dela.
Eu tenho que comentar isso, porque ela é minha colega também de trabalho e eu tô bem surpresa. Eu tô igual os personagens com a Hernanda. Tô surpresa. Mas isso é coisa do Clayperon, Karina. Isso é coisa do Clayperon. Eu imagino. E aí o Clayperon dá um de Paula Hawkins, né? E faz isso com a Hernanda. Mas assim, tem duas palavras que me chamaram muita atenção hoje no clube. Uma delas é zona de conforto. Vocês falaram muito sobre ela. E outra, vocês falaram de todos os personagens. Isso é muito importante num livro. Quer dizer que a Paula Hawkins conseguiu, de uma forma ou de outra, captar, através do seu livro, muitas nuances. E ela é assim, né? Eu li em Águas Sombrias, não gostei. Achei uma leitura muito difícil para mim. Não é a minha zona de conforto. E aí, falando um pouquinho da minha zona de conforto, eu amo muitos clássicos, principalmente os romances históricos. E aí vem, assim, um thriller, nada a ver comigo. Mas eu gostei muito, porque eu acho que esse é o objetivo do clube. Tem muitas pessoas novas aqui, e eu fico muito feliz de vê-los, porque o clube justamente preza por isso. A gente tem leituras, como diz a Simone, de romances, mas também tem leituras muito pesadas. E aparentemente, né, quando eu abri e vi esse livro lindo, né, brilhante, e aí eu pensei, bom, o que esse livro vai me trazer? Porque eu gosto muito, pessoal, de analisar a capa de um livro. E aí eu fiquei pensando, bom, aqui tem tanta escuridão, né, Simone? Tá muito sombrio isso aqui. Aí vem um vermelho, assim, naquele local lindo, como diz a Renata, que viu lá, né, nas imagens. E aí eu logo pensei, bom, vai vir coisas angustiantes por aí. E veio, eu acho que foi uma leitura para mim não tão prazerosa, porque teve muitos pontos do qual a gente se pega pensando mesmo como que a gente agiria. Eu acho que a Paula coloca muito isso nos seus livros, e eu não consegui identificar em Águas Sombrias, inclusive vou até reler, mas aqui ficou muito claro, porque ela em momento nenhum ela deixou claro as coisas, então ela trouxe para o leitor essa possibilidade dele colocar no livro. Eu não gostei da Miriam, eu esperava muito mais dela. Eu acho que para mim seria a personagem principal, assim, que poderia ter feito muitas coisas. E a Irene, que vocês falaram, que eu acho que eu tenho que comentar aqui, porque é meu xodó, gente. A Irene, quando entrou nesse livro, eu pensei assim, ai, que delícia, assim, ter a Irene. Porque eu acho que é um personagem que, geralmente, a gente não presta muita atenção, né? E ela trouxe muitos ensinamentos grandiosos pra gente. E eu deixo aqui uma reflexão para vocês, porque um livro com tantos personagens, nós lembramos de muitos. Olha que incrível, porque geralmente a gente tem um mocinho vilão, né, como vocês falaram aí também, e a Paula trouxe centenas de personagens, então a gente poderia ter se perdido, mas eu vi aqui que ninguém se perdeu, que todo mundo falou, e uns mais, outros menos. Robert falou que não é clássico, eu concordo com você. Eu acho que não é clássico, mas é um livro que te tira desse peso do clássico, porque o clássico, por muitas vezes, a gente tem aquele peso de ler, né? A gente leu aí recentemente o Retrato de Dorian Gray, que para mim é um livro incrível. Inclusive, ele nem tá comigo, ele sempre tá andando por aí, porque todo mundo gosta de ler ele. Mas quando vê que é um clássico, a gente cria, né, uma resistência, assim. A Jaqueline falou muito a respeito dessa questão da resistência. E aí eu trago isso para vocês como uma reflexão mesmo, para as pessoas que estão chegando, as pessoas que já estão há muito tempo no clube. E eu queria muito agradecer também a minha companheirinha, né, minha Ângela aí, que vai falar daqui a pouco para vocês, que é minha amiga também, Jaqueline. Olha que coisa boa, né? Flávia, Jaqueline aí, as amigas. E aí eu também com minha amiga, com a Camila, que vai falar agora.
E o Clayton, que é meu amigo, assim, de tantos anos, que a gente está tantos anos juntos, e que me trouxe a literatura para mim. Então, assim, o que falar dos livros, né? Não tem nem o que falar. Então, a gente só tem a agradecer ao Clayton por ter nos proporcionado essa leitura maravilhosa. Eu me emocionei. Trocas literárias, a gente já conversa sem falar. Quando a gente troca livro, nossas palavras já estão trocadas em... Basta abrir uma página, quando tem... Eu estou grifando uma palavrinha lá e falo assim, o significado dessa palavra é assim. Então eu já estou conversando. Fica para a posteridade. Muitíssimo obrigado, viu? Estou emocionada. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Eu queria aproveitar e citar uma outra coisinha aqui. Quando a Ângela, ela vai conversar com a Irene, ela fala sobre a raiva que ela tem do filho dela. E uma das frases em que ela comenta, ela fala bem assim, que ela tinha, abre aspas, todo mundo me disse para me livrar dele. Disse isso. Eu não dei ouvidos. Ai, como eu gostaria de ter tido a sua sorte, Irene. A Irene responde bem assim para ela, minha sorte, ela sim, de ser estéril. Então, o que ela sabia desse filho? Será que ela já sabia que tinha sido eles? E ela, como amor de mãe, não queria falar bem assim, foi você que cometeu aquele crime, mas eu estou aceitando essa culpa. Eu vou carregar essa culpa e não você. Mas ali ela, num momento de revolta, ela soltou ali? Não sei. Daí a gente entende cada um da sua forma. Tá aí. Sobre o livro, eu não tenho muito a acrescentar. Eu concordo com alguns e penso igual a outros. Gostei, mas não gostei, como o Robert. Não posso dizer que gostei, mas que não gostei. Dessa autora eu já tinha lido A Garota do Trem e tinha visto o filme também. E acho que eu tinha gostado mais do outro. Mas não posso dizer que não gostei desse. Só não me envolvi também muito na história. Não achei... Talvez não era o momento certo. Eu levantei a mão porque quando a Flávia falou sobre o vandalismo dos livros, me veio na cabeça uma coisa. Eu odeio quem escreve em livros, eu odeio escrever nos livros, eu acho realmente um pecado, um crime escrever nos livros, mas hoje hoje eu estava lendo um livro que eu comprei num sebo, que eu procurei por muitos anos esse livro, porque ele não tem novas edições, e achei ele num sebo, numa feirinha da cidade, algum tempo atrás, e agora chegou a hora de ler ele, e quando eu comecei a ler, tinha uma dedicatória no livro, e o livro se chama Por Amor, Só por Amor, que é a história de Maria e José, contada pelo servo, pelo ajudante de José, que ele fez tudo o que ele fez por amor de Maria, e aceitar o filho dela e toda aquela história. Então, é um livro muito bonito, que não tem novas edições, mas o livro se chama Por Amor, Solo por Amor, e debaixo do título, uma pessoa escreveu, e não somente, mas também, seu Salvo. Salvo é o apelido de Salvatore, que é o nome do meu marido. Então eu achei que foi assim um círculo, não sei como dizer, da vida, que o livro veio parar na minha mão bem agora, e com esse título, Por Amor, Só por Amor, e com essa dedicatória. Só queria falar sobre isso. Caramba, olha só. E ainda dizem que... Que lindo! Que bonito, que história bonita. Eu fiquei... Não tem como não ficar surpreso. Eu vou dizer para você, imagino você quando abriu e leu. A gente fica só imaginando qual foi a sua reação, de como ficou surpresa. Que lindo. Gostei de saber. Obrigado, viu, Tainha? Muitíssimo obrigado. Agora eu vou dizer fazer uma pergunta para você. Você comprou num sebo e você está na Itália, se eu não me engano, não é isso?
Sim. Deve ter sido um sebo muito bonitinho, viu? Com certeza. Não, na verdade, não é bem um sebo, é uma coisa maravilhosa que tem aqui em Turim. E todo ano, em outubro, tem essa feira que chama Portici di Carta, que os pórticos são... A cidade de Turim tem muitas... as ruas cobertas, como em Paris, tem aquelas coberturas. Então, pelas vias, as ruas principais, durante um final de semana, tem todas as bancas, as barracas com livros, uma parte usada e uma parte nova. E depois tem muitos encontros com os autores, essas coisas. E eu achei esse livro lá. Legal. Fico feliz, viu? Muito obrigado pela sua participação. Camila? Quero falar, Cleiton, que eu adorei o livro. Eu vou falar igual a Jéssica, eu adoro um livro de gente perturbada. Converso muito isso com a Karine, a gente troca muita figurinha. Eu achei muito criativo esse livro. No início do livro, ele tem um mapa. Conforme eu fui avançando nas leituras, eu fui voltando no mapa para me encontrar a distância do barco do Daniel para o barco da Miriam, a casa da Carla, e realmente, como a Simone falou no início, é uma imagem de uma casa sombria, de uma casa fria, a casa do Theo, a lavanderia da Laura. Então, assim, achei bem criativo isso. Essa narrativa construída a partir de múltiplos pontos de vista, muito me atrai. Gostei também da parte que a obra ela faz um paralelo com o livro de dentro do livro, né? E reflete muito esses temas de abuso, de traumas e de como as histórias elas podem ser distorcidas a partir de quem conta. Achei muito interessante, achei fantástico, assim, me apaixonei. Nunca tinha lido um livro da Paula. Eu já tinha assistido o filme, né, A Garota no Trem, mas também não li o livro, só que a partir desse livro aqui, eu vou ler outros dela com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, vou dizer para você que A Garota no Trem foi o primeiro que eu li dela. Depois eu li em Águas Sombrias, o clube leu em Águas Sombrias, e nas minhas férias eu li o último que ela lançou, no finalzinho do ano passado, A Hora Azul, que é muito bom. Deve ser fantástico. E agora eu concluo com a leitura deste aqui, ou seja, li todos dela. Eu gosto bastante, eu sou fã. Né? Já percebi. Eu gosto adorei, amei. Desses pontos de vista que se intercalam e você acaba brincando. Ela brinca com a gente, né? Ela brinca muito. Ela brinca com a gente, com a construção da narrativa, e você acaba entendendo aquilo que ela está escrevendo, ou ela coloca você para não entender. Exatamente. Não, você não vai entender, não. Eu quero que você vá perturbado também, eu quero que você vá embaçado até o final dessa história, porque às vezes a gente não precisa entender. A vizinha, esqueci o nome, gente. Irene. A Ângela. Ela caiu ou ela foi empurrada? Ela foi assassinada ou foi um acidente? Pouco importa. A gente não vai saber o que aconteceu. Qual foi o motivo a essa criança? Quando ele foi assassinado, foi um acidente, foi aquele menino, foi a tia ou não foi? Não saberemos. Não saberemos, exatamente. Mas a gente percebe uma coisa, que ninguém é inocente, né? Mas existe um culpado. Eu gostei bastante. Obrigada. Exatamente isso. Eu que agradeço. Muito obrigado. Andréia? Eu queria falar só um negócio da Irene, que quando falaram que ela não foi mãe, então ela não podia sentir o amor, mas eu achei ela a maior mãe da história inteira. Porque as duas mães... o filho morreu, que ela teve um momento de egoísmo, que acontece, a outra nunca conseguiu dar conta do próprio filho, e os pais de Laura também não foram bons pais, e a mulher que não pôde gerar, acabou sendo a maternidade ali acolhedora, né? Isso eu gostei muito dela, nisso. E quando a questão lá da morte do menininho, que eu esqueci o nome, eu até acredito que o Daniel tenha sido ele, mas no sentido assim, é igual pra mim, tudo da minha cabeça, né? Porque o que ela colocou... Eu lembrei daquele filme Anjo Mal, que eu falei, gente, vai que esse menino... E aí eu falei, pode até ser, porque eu sempre achei estranha a morte dele lá, caída. Eu achei que alguma coisa aconteceu.
A Ângela, eu cogitei que o Daniel matou até a mãe. Eu cheguei para ele que empurrou ela da escada, pensei que ele tinha muita raiva. E isso é muito legal da autora, porque a gente ficou com o final. E assim, a questão das pontas soltas, acho que alguém falou, dos finais abertos, a minha leitura foi que é como se ela tivesse feito um recorte social, botado uma lupa naquela sociedade, naquele momento, e os crimes que estavam acontecendo naquela região, com problemas daquelas pessoas que estavam de alguma forma envolvidas naquela trama. E por isso que não teve fim alguns, porque eles não foram para olhar assim, o sequestrador que matou lá a Lorraine, ele, tipo assim, não, ele apareceu mostrando que ele ainda estava ativo, e ele acabou morrendo. Então, assim, é como se fosse um Cidade Alerta, né, como é o nome daquele jornal, que passa lá os assassinos, você vê, fica chocado e vida que segue. Aí eu achei que o bacana foi isso, meio que ela contou um cotidiano e ficou. E aí a gente que lute para entender o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, e eu achei isso bem interessante. E eu era mais pela Irene, que eu ia falar, tadinha, gente, foi julgada por não ser mãe, mas foi a melhor mãe. Não é? Em definitivo, foi a que abraçou todos, foi a que teve E ainda digo mais, até a última ação, gravando aquela conversa, sabendo que aquela mulher, sabendo o que ela fez, que não ia dar certo, aquela tentativa de suicídio, que ela estava com uma angústia tão grande dentro de si, será que se ela, enfim, pagando pelo que ela fez, eu acho que foi a melhor forma dela se sentir menos culpada, ou vou pagar pelo que eu fiz e aqui vamos botar um fim nessa história. Eu acho que foi a forma mais sensata, pode-se dizer assim. Não sei, agora eu estou conjecturando, e é que a gente vai vivendo. Mais alguém gostaria de falar? Thaís? Simone? Jaqueline? Eu só queria complementar, assim, porque de todos os personagens, assim, a que eu menos consegui, assim, acolher foi a Ângela, né? E aí quando ela fala para Irene, eu queria ter tido a sua sorte, para mim eu achei aquilo de uma violência desnecessária, sabe? Contra uma pessoa que a acolheu tanto, assim, sabe? Então, além da questão, né, do acidente com um menino de 2 anos, porque de 3 anos, tendo sido a negligência dela pura e simples, tendo sido alguma ação deliberada do Daniel, de qualquer forma foi a falta do olhar dela, né? De qualquer forma era ela, a adulta, na cena e responsável por aquela criança. Então, ainda que não tenha sido só a negligência, houve alguma negligência, né? E aí depois ela virar para Irene e dizer assim, eu queria ter tido a sua sorte, eu achei muito violento e muito desnecessário, né? Falar isso para alguém que se abriu com ela e contou da intenção de ter tido filhos e que não pôde por algum motivo, né? Então, eu achei que nesse momento não deu para perdoar a Ângela, não. Eu escutei uma frase que eu não vou esquecer nunca, pessoas feridas ferem pessoas. Então eu acho que tá todo mundo lá tão machucado, tão ferido, com tantas coisas muito profundas. Então eu acho que eles acabaram se machucando. Só uma questão que eu também fiquei em dúvida, essa questão do Daniel ter matado ou não o menino lá da Carla. Salvo engano, quando a Irene faz lá a gravação, que vai denunciar a Carla, ela até diz, você concluiu somente por desenhos. Ela fala mais ou menos algo assim, aí realmente a gente fica em dúvida se foi ele mesmo que matou ou se são vozes da nossa cabeça. Nessa parte ela diz, você assassinou ele, mas você concluiu simplesmente por desenhos que uma criança tinha feito, né? Em definitivo. Tem um filme muito bom, por sinal, que aí eu coloco e indico para vocês também, que se chama Dúvida, com a Meryl Streep, a Amy Adams, e aí depois que vocês concluírem, vocês vão entender do que eu estou falando. E é extremamente interessante, que fala sobre essas percepções e essas falsas certezas que nós temos com relação a algumas ações. Eu queria agradecer a você por esse livro,
Porque, assim, o começo da leitura, eu pensei que eu não ia dar conta de ler. Aquele tipo de sangue, de tortura, de massacre, de coisas pesadas, eu acho tão desnecessário e tão violento, que eu falei assim, meu Deus, é pior que o Drácula. Mas tudo bem, passou, e depois a leitura perdeu essa coisa assim da violência, aí passou a ser mais uma coisa psicológica, né, sociológica, familiar, os traumas de pessoas inocentes que foram envolvidas na sua vida por situações, por falta de acolhimento, de amor, de proteção. Aí sim, caiu assim numa coisa assim de vida real, de possível, e que aí eu gostei. Eu consegui assim entender cada personagem, eu não sei quem matou o menino, bem, não consigo achar que foi o Daniel, embora também possa ter sido. Pode ter sido um descuido, pode ter sido a Ângela dizer que estava bêbada e que estava acompanhada naquela noite com alguém que não cuidou. Mas nada disso assim é tão importante. O importante é a gente ver o que o desamor e a falta de cuidado, a falta de se dedicar e de se doar ao próximo, e principalmente à criança, os malefícios que isso causa a vida inteira de uma pessoa. Então, assim, quem é mãe, quem é avó, e que já tem esse cuidado, essa amorosidade, a gente, na hora que lê isso, a gente fala, nossa, o que algumas falas da Ângela falando com o filho traumatiza. Criança nenhuma poderia ouvir aquilo que ela falava, né? E depois, assim, a combinação da Miriam, o trauma que ela tinha junto com o Theo, para não, deixa a história que você me roubou para lá. Me ajude que eu quero fazer vingança da minha amiga, que eu trago essa culpa até hoje, porque eu não voltei para ajudar a minha amiga. Entendeu? Então, são coisas que na vida real, no dia a dia, a gente tem. Eu não sei se todo mundo tem, mas eu tenho. Eu tenho um tio que morava comigo e que era bom demais para mim. E que eu reclamava com ele para ele se cuidar mais, para ele não comprar nada para casa, que ele ganhava pouquinho demais. E eu reclamava algumas coisas com ele, que no dia que ele teve o derrame, que ele ia morrer, eu falava, Titi, ele dizendo que eu era boa, que eu prestava. Ele me elogiava muito. Eu falava, Titi, lá que você é mentiroso, Titi, o senhor pode morrer daqui a pouco, eu sou mentindo desse jeito para essa enfermeira aqui. Olha, o senhor vai, olha lá, Deus não vai lhe perdoar. Gente, eu lembro dessa minha vivência com esse meu tio querido, e quando eu ficava vendo os personagens, eu realmente, embora seja um livro que jamais eu ia pensar nesse livro, ele me trouxe muita coisa desse meu relacionamento com esse meu tio. E eu falei, meu Deus, eu lembro de tio, e eu olho para trás e falo, se eu voltasse, quando Titi gastava aquele pouquinho de dinheiro que ele tinha e trazia uma coisa, uma carne para fazer, sabe, para mim, e providenciar, quando eu chegava do trabalho, ele tinha feito, minha filha, que eu comprei para você, de novo, tio, o senhor gastando seu dinheiro comigo, eu já falei para o senhor não fazer isso. Gente, jamais eu ia dizer uma coisa dessa. Ele fazia com amor, com carinho, e eu dava muito carinho para ele também no dia a dia, mas eu brigava com isso. Eu jamais ia brigar mais com isso, reclamar. O dinheiro era dele, ele queria me agradar, isso que valia. Então, assim, esse livro me lembrou esse meu tio e esse meu passado, que não é tão longínquo, mas foi muito importante para mim esse livro, Cleiper. Muito obrigada, viu? Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês todos, gente. Esse livro, semana, foi bem interessante com esse livro. Era só isso. Obrigado, Manu. Muitíssimo obrigado. Thaís? Falar que na minha cabeça, eu sempre vou achar que o Daniel que matou o menino mesmo. Assim, eu acho que por ciúme que ele tinha do relacionamento, né? Que ele não tinha com a mãe, mas que ele viu a relação de família, né, que tinha da Carla e do Theo em relação ao menino, assim, por tudo isso dos traumas mesmo, né? E que esse livro realmente é um livro, assim, da vida, que o pessoal falou aí, que é da vida real, assim, do que pode acontecer com qualquer um, qual a reação que você vai ter naquele momento, né? E, inclusive, eu entrei no clube, foi quando teve a leitura do Jantar Secreto.
E eu acabei lendo esse livro no final de semana que eu estava na casa da minha mãe lá, e ela falou, e eu comecei a ler e eu falei assim, que eu penso que isso acontece, que existe aquilo lá de verdade por aí no mundo, das coisas assim que acontecem, né, da vida real, que são transmitidas apesar de ser as coisas assim serem tão, talvez que a gente pense que sejam impossíveis de que aconteça, que não seria mesmo uma realidade, né? Se a gente ficar pensando que isso seria irreal, mas eu acho que é a mesma coisa, assim, são as coisas da vida real, que a gente sabe que pode acontecer, mas que, no fundo, a gente não gostaria que acontecesse, mas que acontece. É isso. Só eu acabei demorando a me conectar muito com a leitura. Eu estava lendo pelo Kindle, aí eu comprei o livro físico para eu me inteirar melhor, e daí eu consegui fluir super bem a leitura depois disso. Forte abraço, obrigado por terem participado do encontro de hoje, por terem lido o livro da Paula Hawkins, gostado ou não gostado, amado, detestado, ou ficado em cima do muro e falado assim, não me apeteceu, não foi aquilo que eu esperava, mas faz parte do clube exatamente isso. Ler exatamente isso. Aqui. Gostando ou não, não importa. Importa que a gente está aqui. Por isso que serve o clube, tá bom? É isso mesmo. Pessoal, grande abraço para vocês. Thaís, tá com a mão levantada. Você quer falar, meu bem? Desculpa. Não, acho que não baixou aquela hora. Então tá bom, tá certo. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Vou mandar Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.